Muito bom dia a todos os irmãos, sejam bem-vindos a este culto que, querendo Deus, será o último feito a partir de nossas casas, visto que já no próximo domingo teremos culto lá na igreja. Nós vamos começar louvando ao nosso Deus com o coro É Bom Que Tires Tempo. É bom que tires tempo para louvar ao Senhor. Vamos agora fazer uma leitura no Salmo 63 e a aniversariante Maria de Jesus vai-nos fazer a leitura. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto de chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Vamos ainda cantar mais um coro de louvor ao nosso Deus. Louvar
uma leitura da Palavra do Senhor, que está em Hebreus e que vai ser feita pelo pastor Ademir. A paz do Senhor, meus queridos. Então vamos estar lendo a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 4, os versículos 14 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus abençoe. Amém. E vamos ainda ter um hino de louvor ao nosso Deus. Louvamos a Deus pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça, imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça, imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que respira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, toda graça, imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir com afável amor. Aleluia, toda glória, te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça, imploramos, amém. E ainda antes de termos a mensagem que o pastor Sérgio nos vai entregar, vamos ter ainda uma oração pela irmã Alda. Bendito Deus e amado Pai, eu quero louvar e engrandecer o Teu santo nome pelo Deus grandioso, maravilhoso que Tu és, o Senhor dos exércitos, o Deus todo-poderoso. E para Ti, Senhor, nada é impossível. E, Senhor, Tu nos amaste tanto, Deus, que enviaste o Teu amado Filho para morrer naquela cruz, Senhor, de onde derramou o Seu precioso sangue para perdão dos nossos pecados, para a salvação da nossa alma. Obrigada, amado Deus, obrigada por tanto amor. Obrigada, Senhor, porque até aqui, Senhor, Tu nos ajudaste e Tu nos sustentaste em Tuas poderosas mãos. Obrigada, Senhor, por mais este dia de vida, em que podemos, Senhor, neste dia, o dia do Senhor, o Teu dia, Senhor, em que podemos louvar-Te, engrandecer-Te, Senhor, de uma forma especial, Pai amado. Obrigada, Senhor, porque nós somos livres, temos liberdade para o fazer, embora agora neste confinamento, Senhor, mas continuamos, Senhor, intimamente, a falar contigo, na Tua presença, Senhor, e a poder, Senhor, também conviver uns com os outros de uma forma especial e diferente, mas que nós sentimos essa intimidade e essa comunhão. Obrigada, Senhor, obrigada pelo Teu amor e majestade. Senhor, também Te quero dar graças e louvar por a vida dos jovens, pelo trabalho que eles desenvolvem na Tua casa, Senhor.
Quero dar-te graças por cada vida, Senhor, pedindo, Senhor, que Tu os guardes, protejas, livres de todo o poder do mal, que a Tua graça e o Teu amor seja com cada um, Senhor, que as suas vidas sejam completamente dirigidas por Ti, consagradas a Ti, Senhor. Guarda-os, protege-os, Senhor, livra-os, Pai, de todo o poder do mal, Pai amado. Agora, Senhor, também quero clamar a Ti para que Tu sejas com o Teu servo que vai anunciar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, sê Tu a pôr na sua boca aquilo que Tu queres que Ele transmita, Senhor, que nós possamos aprender mais de Ti, que venha dar aos nossos corações o consolo, a paz, a direção, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, venha calar bem fundo em nossos corações e nós possamos viver através dela, Senhor. Ó Deus bendito, obrigada pelo Teu amor, obrigada, Senhor, porque Tu, na verdade, és o nosso Deus e o Senhor das nossas vidas e nós queremos, Senhor, entregar nas Tuas mãos este dia, Senhor, para que todas as coisas sejam dirigidas por Ti, que a Tua palavra seja anunciada em todo o lugar, com poder, com majestade, Senhor. Obrigada, Pai querido, obrigada porque Tu tudo podes e tudo está no Teu controle, tudo está nas Tuas mãos. Te louvo, Senhor, e Te engrandeço. Te dou graças, Pai amado, por todas as coisas que Tens feito em nós, porque nos Tens guardado e protegido e por tudo o que vais fazer ainda, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, queridos irmãos, bom dia, igreja, bom dia, jovens. Obrigado por tudo aquilo que já fizestes neste domingo para a edificação da igreja do Senhor aqui e realmente isso expressa tudo aquilo que vamos falar hoje. Vamos falar sobre intimidade com Deus. Os jovens escolheram este tema, como é habitual, e convidaram-me para pregar este tema, e é com toda a alegria e toda a satisfação que o faço, pois isto é um atributo dos filhos de Deus, é ter intimidade com Deus. Mas há muitas pessoas que não sabem o que é ter intimidade com Deus. Mas nós louvamos a Deus por esta oportunidade de estar online, estar a gravar e estar a passar para vocês esta mensagem neste domingo, para que possais crescer neste conhecimento. Porque o caminhar com Deus não é um estralo de dedo e já estamos e sabemos tudo e caminhamos com tudo, aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida e fazemos tudo em Deus. Não. O caminhar com Deus, a vida do Filho de Deus é um crescimento. O crescer neste reino de Deus, onde Ele é o Rei, onde Ele é o Senhor, é um reino, não é uma democracia. E por isso estamos aqui diante do Senhor dos Senhores para falar sobre este tema maravilhoso que os jovens escolheram, que é intimidade com Deus. E para iniciar esta pregação, esta pregação da parte do Senhor para as nossas vidas, eu gostaria de ler convosco Tiago, capítulo 4, versículo 7 a 10. Tiago 4, 7 a 10. E diz assim a palavra do Senhor, porque é esta palavra que vamos examinar hoje, é esta palavra, esta passagem, com respeito à intimidade com Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Depois desta passagem, talvez muitos irmãos, muitos de vós, perguntam, mas o que é que isto tem a ver com intimidade com Deus? Tem muito a ver com intimidade com Deus, porque começa com sujeitai-vos, pois, a Deus. Mas já vamos ao nosso texto e realmente toda a intimidade, para entender intimidade, temos que entender que toda a intimidade é constituída com o tempo. Leva tempo a crescer, leva tempo para que ela se desenrola.
se possa desenrolar, possa crescer, possa caminhar, possamos ter cada vez mais intimidade com Deus. Algumas pessoas já ouviram falar de Deus, outras dizem que conhecem a Deus, mas são poucas as que podem afirmar que têm intimidade com Deus. Ter intimidade com alguém é conhecer essa pessoa profundamente. Passar tempo com ela, saber o que ela gosta, saber o que ela quer. Com Deus também é assim, não é diferente. Para ter intimidade com Deus é preciso passar tempo a orar, ler a sua palavra, a palavra de Deus, que é a palavra que revela quem é Deus, o reino de Deus, o coração de Deus, os mandamentos de Deus, como agir neste reino que é de Deus. E para ter realmente esta intimidade com Ele é ler a sua palavra, mas também o quê? Esperar para escutar a sua voz. Ter tempo para escutar a sua voz. Quando temos intimidade com Deus, somos mais fortes, ficamos mais preparados para enfrentar as batalhas da vida. E é isto que eu quero passar nesta mensagem. Eu gostaria de falar um pouco sobre intimidade, de apresentar a intimidade, porque intimidade tem a ver, ou seja, é um atributo da comunhão, é um atributo de oração, é um atributo de leitura bíblica, é um atributo de discipulado. O discípulo é aquele que segue o seu Senhor, que é ensinado pelo seu Senhor, que recebe os ensinamentos do seu Senhor. O discípulo é humilde, ou seja, intimidade tem a ver com tudo isto. Intimidade tem a ver com a minha atitude interior de coração para com Deus. Intimidade tem a ver com tudo isto. Então, temos que entender o que significa realmente intimidade humanamente. Quando a gente fala em intimidade com o entendimento humano, o que é que ela significa? O que entendemos sobre esta intimidade? E como é que esta intimidade surge? Humanamente falando, a intimidade surge e cresce quando há abertura, amizade, conversa, diálogo, no passar e investir tempo entre duas pessoas, expressão e falar, ou seja, eu tenho que conseguir me expressar, o outro tem que parar para ouvir, falar, eu tenho que falar, ou seja, a expressão pode ser gestual, mas eu tenho que falar, eu tenho que me abrir, eu tenho que poder dialogar, eu tenho que ter confiança para falar, para ter esta intimidade. Intimidade é um atributo dela, é a confiança. Se eu não tiver confiança, eu jamais terei intimidade. Isto tudo resulta de um relacionamento saudável. Se o relacionamento não é saudável, isto tem com tudo. Se não é um relacionamento saudável entre pai e filho, entre mãe e filha, entre marido e mulher, entre vizinhos, amigos, se não há um bom relacionamento, um relacionamento saudável, não há intimidade entre estas pessoas. Por isso, estes são os atributos da intimidade, humanamente falando, de amizade, né? de vivência. Eu posso trabalhar muito tempo com o meu colega de trabalho e não ter intimidade nenhuma com ele. Eu posso até ter familiares que eu até não tenho muita intimidade com eles. Eu posso ter irmãos na igreja que eu não tenho intimidade com eles. Por uma simples razão. Não existe abertura, não existe amizade, não existe conversa, não existe diálogo, não existe confiança. E existe pouco tempo para conversar, para passar tempo, para investir tempo. Ora, o que significa intimidade da parte divina, da parte espiritual? A intimidade na parte espiritual surge quando há aceitação, quando eu aceito a Jesus Cristo, o convite de Jesus Cristo através do seu Santo Espírito para a conversão. Tem que haver aceitação, tem que haver conversão. Através da conversão há um novo nascimento.
Através do novo nascimento existe um desenrolar do caráter espiritual de cada um de nós. Começa aí, então, a comunhão com Deus, através do Espírito Santo de Deus. Isto dá resultado ao conhecimento mútuo. Eu conheço, é claro que Deus sabe quem eu sou, mas eu não conheço a Deus. Eu vou começar a conhecer a Deus. Eu conheço os seus gostos. Eu aprendo a relacionar-me com Deus. Eu aprendo a falar com Deus. Eu aprendo a retribuir a Deus. Eu aprendo a adorar a Deus. Eu aprendo a servir a Deus. Eu aprendo a seguir a Deus. Eu aprendo como testemunhar às outras pessoas de Deus, sim, na intimidade. Eu, na intimidade, aprendo a esperar. Na intimidade com Deus, eu aprendo a confiar. Na intimidade com Deus, eu aprendo a receber resposta. Sim, na intimidade com Deus, eu aprendo a receber resposta. E existe nisto tudo a confiança. Eu confio nesse Deus maravilhoso. Tudo isto e muito mais gera comunhão e intimidade com esse Deus tão maravilhoso que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que significa intimidade? Já vimos da parte humana, da parte carnal, da parte que todos no mundo devem de a ter como humanos, mas também na parte espiritual, na parte divina. O que significa então intimidade? A intimidade significa total entrega, sem restrições, total entrega, sem vergonha. Na intimidade não há vergonha. As pessoas que são íntimas umas com as outras não têm vergonha, nem de contar os seus piores podres, porque confiam, estão em casa, estão abertos, confiam totalmente, cegos nessa intimidade. Assim, como Deus criou o mundo para que tenhamos comunhão com Ele, esta comunhão gera intimidade, pois só na intimidade com Deus é que eu começo a ser frutífero. Só na comunhão com Deus é que eu começo a ser frutífero espiritualmente. Dar frutos espiritualmente. Ou seja, dou frutos espirituais. Gálatas 5, 22 e 23 fala sobre esses frutos. Se tens uma Bíblia em casa e agora escutaste pela primeira vez que existe fruto espiritual, então abre a tua Bíblia no Novo Testamento, no livro, na carta aos Gálatas, e capítulo 5, 22 a 23, vais-te maravilhar. Quais são o fruto do Espírito? Quais são esses frutos? O que é que está escrito? E isto é maravilhoso. Vais-te alegrar. Toma esta coragem, a coragem de ler a Bíblia, querido visitante que estás a escutar esta pregação, estás a escutar talvez posteriormente ou diretamente esta mensagem. O que é que acontece então na intimidade? Já vimos o que significa intimidade humana, já vimos o que significa intimidade divina e espiritual e como ela surge, como todas estas intimidades surgem. Então, o que é que acontece na intimidade? Segundo o texto que lemos, e isto é maravilhoso, e peço que continuem com a vossa Bíblia aberta, em Tiago, no capítulo 4, 7 a 10, que possam ter a vossa Bíblia aberta. E o que é que acontece na intimidade? Na intimidade acontece uma coisa muito maravilhosa. Quem quer ter intimidade com Deus tem luta espiritual. Assim nos expressa o nosso texto. Ou seja, os jovens me convidam para falar sobre intimidade. E isto tem a ver com luta espiritual, guerra espiritual. Sim, intimidade com Deus, entrar nas profundezas do Espírito de Deus, entrar nos seus recantos, nas suas recâmaras, como Davi dizia, entrar nos seus aposentos, no aposento de Deus, entrar na intimidade com Deus.
isto requer guerra espiritual, porque a minha carne não quer. A minha carne quer uma oração rápida e uma resposta rápida. A minha oração orada e logo instantaneamente respondida. Eu não quero esperar, eu não quero aprofundar, eu não quero passar tempo, eu não quero me entregar, eu não quero rasgar o meu eu. Vamos ver isto tudo. O que significa e o que acontece na intimidade. Quando eu tenho intimidade com Deus, o que acontece? O nosso texto começa assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Ora, guerra espiritual. Eu tenho que me sujeitar a Deus, a minha carne, o meu ego, o meu tempo. Dar o meu tempo a Deus nesta intimidade. Se eu quero ter intimidade com Deus, eu tenho que dar tempo do meu tempo. Dar a minha vida, dar o meu eu, dedicar o meu tempo, dedicação. Eu me sujeito a Deus, resisto ao diabo, porque logo que eu entro em oração e intimidade com Deus, vem muitas coisas para me distrair. Tenho outros pensamentos, outros gostos, vêm ideias. Eu não fiz isto, não fiz aquilo. Tenho que fazer um telefonema para fulano, para Beltrano. Não consegui fazer aquilo ou outro, vou fazer. Existe guerra espiritual. Existe talvez uma falta de paz no teu interior. Porquê? Porque o inimigo traz a falta de paz para que tu te sintas incómodo, muitas vezes. Existe assim. O nosso texto diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Devemos nos humilhar perante o Senhor e resistir ao diabo. Segundo ponto, quem quer ter intimidade com Deus, busca a Deus, dirige-se a Ele. É uma atitude minha. Eu quero ter comunhão com Deus, porque eu sei que Deus quer ter comunhão comigo. Eu sei que Deus já deu tudo, já fez tudo para que eu tivesse comunhão com Ele. É que nem o pai do filho pródigo. O filho não tinha que explicar. O pai sempre esteve à espera dele. E assim é Deus. Deus quer intimidade contigo. Ele está à tua espera. Assim como ele esperou pelo filho pródigo. Então, se eu quero ter intimidade com Deus, eu busco a Deus. Eu dirijo-me a Deus. E o texto da palavra do Senhor, de Tiago, diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Eu tenho que ter o primeiro passo. Eu tenho que dar o passo. Deus está dentro de mim. Deus está dentro de mim. Depois da minha conversão, habita em mim. Então por que é que eu tenho que me dirigir, chegar-me a Deus? Porque aí é o quebrar, o traspassar da carne para o espírito, o dedicar tempo, o entrar na presença do Senhor, o entrar nesse reino de Deus, do Filho do seu amor, do qual fomos transladados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí está eu me a chegar a Deus. Eu digo a Deus: eu tenho tempo, eu quero investir tempo. Quem quer ter intimidade com Deus tem que se purificar. O texto diz o seguinte: alimpai as mãos. Alimpai as mãos. Alimpar as mãos, aqui significa as mãos neste texto, nesta tradução, é a única vez que no Novo Testamento é traduzida desta maneira. É esta única maneira, esta tradução, alimpai as mãos. Isto significa, mãos significa o nosso agir, aquilo que age. Nós agimos com as mãos. Nós trabalhamos com as mãos, limpamos com as mãos, nós trabalhamos a terra com as mãos, o nosso trabalho, trabalhamos no computador com as mãos, etc. Gariciamos com as mãos, ralhamos com as mãos, gritamos com as mãos, nos expressamos com as mãos. Isto tem tudo a ver com o nosso agir. Por isso, alimpai as mãos, significa alimpai o vosso agir, trabalhai o vosso agir. Quem quer ter intimidade com Deus tem que se purificar. Segundo ponto, já falei, quem quer intimidade com Deus tem que se purificar, limpar as mãos. Mas o quarto ponto é: quem quer ter intimidade com Deus tem que se purificar. O segundo chamamento é: purificai os vossos corações. Alimpai as mãos e purificai os vossos corações. Ou seja, alimpai o vosso agir,
corrigi o vosso agir, sim, transformai o vosso agir e purificai os vossos corações. Pois quem quer que o seu agir seja abençoado, tem que purificar também o seu interior. Porque tudo aquilo que eu faço no meu agir já foi criado no meu interior. Já vem do meu interior, já sai do meu interior. Os planos, o pensamento na minha mente já está gerado para o agir. Purificai os vossos corações, purificai o vosso interior. Pois o homem, sem um coração purificado, diz a palavra, em Tiago 1,8, que é um homem de coração dobre. Tem 2 caráteres, tem 2 atitudes, é dobre o coração. E para isso não acontecer, para eu ter intimidade com Deus, eu purifico o meu coração. Isto tem a ver com intimidade também, com as tuas relações, com as pessoas, com a tua família, com os teus filhos. Não podes ter um coração dobre, não podes ter 2 caras. Tens que ser sincero, tens que agir. Ou seja, não vale a pena dizer eu te amo, senão as tuas atitudes têm que comprovar que tu me amas. Não é o que a tua esposa muitas vezes te diz? Prova-me. Não é o que os namorados às vezes dizem? Prova-me. Atitude, prova que me amas. E com a nossa atitude provamos que amamos o Senhor. Provamos que pertencemos a esse reino. Provamos que temos o selo do Espírito Santo na nossa vida. Isto é intimidade, isto resulta da intimidade. Isto é o caminho para a intimidade perfeita com Deus. E isto é o que te falta. Esse vazio no teu coração, esse vazio no teu interior, esse vazio na tua alma. Isso que tu estás à busca e não achas. É esse vazio, é o vazio que falta preencher com esta intimidade com Deus, esta busca de Deus, este purificar das mãos, este purificar do coração. Isto é batalha espiritual, isto é intimidade com Deus, como diz o nosso Tiago, a nossa passagem. 5º ponto, quem quer ter intimidade com Deus tem que reconhecer a sua miséria de pecador. E a palavra diz, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Tem que ser honesto, tem que ser profundo. A nossa intimidade com Ele tem que gerir esta sensibilidade do Santo dos Santos, que nós estamos na sua presença, buscá-lo, e esta intimidade, esta santidade que já vem dele, gera em mim um reconhecimento da minha miséria. E eu ali lamento e choro. E eu ali, na intimidade, é-me revelada a minha condição de pecador. É na intimidade. Não é só no conhecimento, é na intimidade. É na intimidade, nas conversas, em casa, que eu sei o que é que eu feri ao outro, o que eu fiz ao outro, o que eu fiz de mal ao outro. É na intimidade que a minha condição como pecador é revelada. E acontece isto, sentimos que a nossa miséria resulta o nosso choro, o nosso lamento, ou seja, o nosso verdadeiro arrependimento. Na intimidade existe verdadeiro arrependimento. E é assim que resulta Mateus 5,4, nas bem-aventuranças, quando o nosso Senhor Jesus estava sentado naquele monte, diante daquela multidão, e disse, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que buscam a Deus, os que têm intimidade com Deus, pois eles são reconhecidos pelo seu caráter de humildade, de que se humilham, de que choram, de que reconhecem todo o seu pecado, reconhecem toda a sua condição. E não é só pecado, é a condição de estarmos separados de Deus, de estarmos separados da paz, de estarmos separados do Pai que nos quer o melhor, que já deu o seu Filho unigênito, que é o melhor que ele tinha, e hoje deu o seu Filho, através do seu Filho, deu o Espírito Santo que habita em ti, para habitar em ti, para te dirigir, para te levar a este lamento e a este choro, que é transformado em consolo.
Aleluia, glória a Deus. Mateus 5, 4. E o ponto 6. Quem quer ter intimidade com Deus tem que saber se humilhar perante Deus. Quem quer ter intimidade com Deus tem que saber se humilhar perante Deus e Deus o exaltará. Assim diz o nosso texto: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Este é um grande segredo na intimidade com Deus. A exaltação é o segredo. Mas não é a exaltação de tu dizeres passei tempo com Deus e estás exaltado no teu eu porque passaste 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, conseguiste jejuar amanhã, conseguiste jejuar um dia, estás ali naquela intimidade, naquela exaltação própria que vira soberba. Não, aqui diz, eu me humilho perante o Senhor porque reconheço a minha miséria, lamento e choro, me arrependo, me purifico, limpo as minhas mãos, me sujeito diante de Deus, vou buscar a Deus. Para quê? Para que na intimidade eu seja exaltado por Deus. Esta exaltação vem da parte de Deus, no teu interior, no teu espírito. O teu interior sabe a exaltação de Deus à tua vida, para que ela não se torne uma soberba. Maravilhoso. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará. E Ele vos exaltará. Queridos jovens, queridos irmãos, queridos amigos, visitantes, nesta pregação, que Deus traga esta mensagem profunda aos vossos corações e que esta mensagem seja motivadora da parte de Deus, para que possais se entregar a esta intimidade perfeita e profunda com Deus, para que a vossa vida de intimidade com Deus seja frutífera, para que se possa desenrolar e crescer de uma forma saudável, sem deficiências, para que possais ser estes filhos de Deus, quais Deus chamou para a sua honra e para a sua glória e para ter comunhão com Ele, nos chamou para conhecimento dEle, nos chamou para vivermos com Ele e para Ele e permanecermos nele. Esta é a comunhão, esta é a intimidade, esta é a oração. Neste dia da minha parte, para que possamos entender o que é ter intimidade com Deus. Amém? E trabalhinho de casa, quem quiser ler e ver e examinar como Davi tinha esta intimidade com Deus, era um homem que praticava esta intimidade com Deus, podemos ler o Salmo 63 todo, do 1 ao 11. Que Deus os abençoe e que nesta semana possam ter esta intimidade íntima com Deus e dar fruto. Louvado seja o nosso Senhor, glorificado seja o seu nome, que o Senhor te guarde, te proteja e te abençoe. E através de ti, muitas vidas possam ser abençoadas. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Beijinho para todos.